de 4 horas e é muito voltado mais a montar o Pipefy do que de fato usar. Então, assim, a gente recomenda que vocês usem para vocês entenderem melhor a ferramenta e botarem no currículo e terem um certificado de horas e tudo isso, entendeu? Explorem a atuar. Mas a gente não vai deixar obrigatório, então, fazer esse curso. Então, eu vou explicar mais ou menos como vai funcionar. Como vocês só vão ser membros e não administradores, que no caso é eu e a Olga, as funções são bem mais simples. Então, basicamente, vou começar pelo Pipefy de Comex. Eu compartilhei 2 Pipefys com vocês. Eu não sei se vocês... Na real, antes de eu compartilhar, vocês sabem o que é funil de vendas? Não sei, não. Alguém sabe? Tem uma noção? Então, Alan, querido. é verdade, As nem aí, etapas da Alan. venda, desde a prospecção até o fechamento do contrato. Ai, Tô sabendo, então. exatamente. Dá para detalhar um pouco mais, mas é isso. Basicamente, são todas as etapas, desde que a gente manda a primeira mensagem, nem mandar a primeira mensagem, desde que a gente escolhe a empresa, a qualificação, que é o que vocês fizeram, até o último contato de quando a gente já fechou o negócio, já entregou o projeto, enfim. Isso é o funil de vendas, basicamente. E negociação é responsável por analisar como está o funil de vendas. Se está chegando bastante lead, mas não está virando contrato. Se está chegando lead, mas depois da primeira reunião eles desistem. O porquê que está isso acontecendo. Então, a negociação tem que monitorar todo o processo para saber o que está dando de errado. E a gente usa o Pipefy para isso. No Pipefy, você cria um funil de vendas. Então, você cria cada etapa do seu processo para você monitorar por lá. Então, eu vou compartilhar aqui. A gente tem o funil de vendas de Comex. Está certo. Calma. Vou atualizar porque... Aqui. Acho que foi. Tá certo? Eu não tô vendo vocês. Tá apresentando, sim. Gratidão. Eu compartilhei esse com vocês, foi o primeiro que eu compartilhei. Eu acho que vocês já têm acesso, mas como vocês podem ver aqui, já está com todas as empresas que vocês qualificaram. Então, aquele formulário que vocês enviaram foi diretamente para cá, que é o começo do nosso funil de vendas, que é a qualificação. Então, o Caio até perguntou se a gente vai precisar continuar mandando por lá ou por aqui. Tanto faz. O funil de vendas, eu acho que o aplicativo de vocês deve estar mais ou menos parecido com isso. É porque agora eu estou logado com a conta de administrador. Mas, visualmente, é meio que isso. E tem a opção aqui de novo lead, que é a mesma coisa do formulário que vocês responderam. Vocês só, enfim, não precisam clicar naquele link, porque aquele link é meio que público. Então, teoricamente, a gente poderia enviar para os clientes preencherem também, mas a gente não vai fazer isso nunca. Isso é só para controle interno da empresa. Então, vocês podem ou clicar aqui do ladinho em novo lead, ou clicar pelo link do formulário, que dá até para, enfim, pegar aqui. E aí, é basicamente aquelas perguntas. No caso, gente, eu vou ter que... Alô, eu vou te botar de responsável. Morro. Eu vou botar umas informações só de exemplo. Foda-se. Tem que botar um e-mail bonitinho. E, Pedro, depois eu vou adicionar as redes sociais. Você meio que abalou com isso. Alguém levantou a mão, eu acho. Não, foi sem querer, era só para mandar um joinha. Podia falar enquanto eu vou preenchendo isso, né? Por que o telefone está inválido, cara? Enfim, observações. Novo lead. Criei o novo lead. Vai aparecer... Ou não. Aqui, apareceu aqui no final. Às vezes aparece... Geralmente aparece no topo, mas enfim. Aqui, se você clicar, você tem todas as informações do lead. Então, aqui, tudo que você botou, tanto que tinham perguntado se podia alterar depois, tem a opção aqui de editar. Então, se, enfim, o sócio mudar ou a pessoa que está falando, dá para alterar tudo isso aqui depois e isso vai ficar disponível para vocês. E aí, beleza, vocês qualificaram, estão com a empresa aqui já. Então, a gente vai colocar vocês responsáveis pela prospecção e a primeira coisa que vocês vão fazer é o primeiro contato. Então, assim que vocês realizaram o primeiro contato, vocês vão preencher aqui. Foi dia 9/6/2023, sei lá.
enfim, só para ir. E aí, depois que você realizar esse primeiro contato, você vai colocar aqui, mover card para a fase. Ai, e tá vendo? Ele vai mover de coluna. Gente, isso é até legal saber. Tópicos aleatórios. Mas esse método que a gente está vendo de colunas chama Kanban, que é um método de organização. Tem até processos seletivos que isso é um diferencial, se você sabe mexer nisso. Então, prestem atenção e aprendam como funciona, porque é bem útil. É uma ferramenta de organização e tem motivos para ser assim, enfim. Mas, basicamente, é isso. Ele vai pulando de coluna. Então, vocês vão prospectar na segunda-feira. Assim que vocês prospectarem na segunda-feira, vocês vão passar o lead para essa coluna. O segundo contato, se ele não respondeu, é na quarta-feira. Então, vocês vão vir aqui e preencher as informações. Se no primeiro contato teve uma resposta positiva ou negativa, aí se o lead falou alguma coisa relevante que você acha para, enfim, deixar anotado, como que foi feito o contato e o dia do primeiro contato. No caso, essa pergunta ficou redundante, vou tirar, tá vendo, gente? Podem ir me dando uns toques. Enfim, e aí vocês vão passando por cada etapa do funil. E, gente, é muito importante que isso seja feito pelo Pipefy para a gente ter esse acompanhamento. Como eu disse, negociação, a nossa basicamente única função é analisar como que está o funil de vendas. E o Pipefy faz isso basicamente sozinho. A gente só consegue gerar dados e análises através dele e não fazer manualmente. Então, se vocês conseguirem fazer isso certinho, de cada etapa do processo, irem preenchendo e passando para o próximo, a gente consegue ter um controle muito maior e não vai ter que obrigar vocês a fazer manualmente, que o caso do Pipefy seria isso, seria justamente para não ter que fazer manualmente. Enfim, vocês preencheram aqui tudo e, enfim, deixa eu botar bonitinho. Aí tem a fase de ir para o segundo contato ou follow-up, que o segundo contato é na quarta e o follow-up é na sexta, mas eu vou pular direto porque é basicamente as mesmas perguntas. Mas, enfim, aí a gente tem a opção aqui, se o lead respondeu, imaginando esse cenário, se o lead respondeu na primeira mensagem e já agendou uma reunião, você tem a opção de não pular para o segundo contato, porque não vai ser necessário, e ir direto para o agendamento da reunião. E aí o card pulou várias fases, tá vendo? E ele foi para essa coluna. E aí você vai preencher as informações quando você marcar a reunião. Quando foi marcado, quem que vai presidir essa reunião e qual que é o serviço que o lead está querendo. E é basicamente isso, gente. Vocês querem que eu mostre fase por fase? Ou vocês acham que dá para pegar? Olga, se você falar que eu estou sendo preguiçosa para mostrar fase por fase, eu posso mostrar também. Mas eu vou mostrar o funil de pessoa física também. Eu acho que você pode. Não precisa mostrar fase por fase, mas mostra todas as fases, até para ficar gravado. Tá. Eu vou mostrar por aqui, ao invés de ficar passando. Aqui é a fase do segundo contato. Essas são as perguntas. É idêntica à do primeiro contato. É só para ter o controle, se teve alguma resposta, enfim, como que vocês estão fazendo o contato. Se vocês estão, tipo assim, a gente está fazendo muito contato por e-mail e geralmente a gente nunca tem resposta. E é bom ter esse controle do que está sendo produtivo, que a gente está fazendo, que não está, para vocês não ficarem nesse trabalho repetitivo também. Aí, mas enfim, voltando, a gente passou para a reunião diagnóstica, para o agendamento, a gente vai para a reunião diagnóstica de fato. Que nessa reunião, vocês têm que prestar muita atenção. Durante a reunião, eu acho que o Caio percebeu, né? A gente vai preenchendo um script de projetos e tem várias perguntas essenciais para a gente saber se o projeto vai ser bom ou não. Mas essas perguntas que a gente colocou são essenciais para pessoas de negociação entender para quem eles estão vendendo e fazer uma boa venda e uma boa comunicação. Então, depois de uma reunião, vocês precisam sair sabendo dessas informações do lead. Peraí. Aqui, os objetivos da empresa, as dificuldades que elas encontram, se já tem experiência com exportação ou conhece como funciona. As perguntas são bem diretas. Se vocês ficarem confusos em alguma, pode perguntar para a gente, mas ao longo da reunião vocês vão entendendo isso e até projetos pergunta, então é bem tranquilo de anotar tudo isso. E é o conhecimento básico que vocês têm que ter sobre o cliente. Então, aí algumas perguntas mais
específica, se o lead possui urgência para fazer o projeto, se precisa de uma ação colaborativa. Nossa, gente, peraí. Vou beber água. Quando você bebe água, deixa eu explicar o que é uma ação colaborativa rapidinho, para quem não sabe. A gente oferece uma carta de serviços, mas nem todas é o que o cliente quer. Às vezes ele quer, sei lá, uma coisa que a gente não oferece. E aí, ao invés de a gente perder o lead, a gente entra em contato com alguma outra empresa júnior de RI que faz esse serviço também, né? Que o lead pretende, e a gente acaba dividindo esse valor que recebe. Mas isso é uma ação colaborativa. Vai, Júlia. Você desligou a câmera. Tô botando o computador para carregar, um segundo. Tá, foi. Perdão. Voltando. Ação colaborativa. Se ele já possui tendência a algum serviço, geralmente, quando a gente vai fazer o orçamento, a gente oferece combos e, enfim, ofertas que façam ele fechar mais de um serviço para a gente ganhar mais dinheiro, né? Então, é muito bom já mapear o que ele quer antes, para a gente já oferecer uns combos melhores que, né, tendem eles a darem mais dinheiro. E se ele já falou de algum país em específico, que ele quer que faça pesquisa de mercado, compradores, enfim. Então, essas são umas perguntas. Aí, depois da reunião diagnóstica, a gente vai para o agendamento da reunião de proposta, que é o que o Caio perguntou. A gente vai enviar o orçamento. Então, aqui estão todas as informações. Quando que a DMFIM enviou o orçamento para você, quando que você enviou o orçamento para o cliente. Esse link da reunião, eu vou estar tirando ao vivo, enfim. E a data da reunião de proposta. Isso é sobre agendamento, e aí quando vocês fizerem a reunião de proposta, de fato, que vai ser o formulário meio que final. Então, se o lead fechou ou não, o porquê que ele não fechou, enfim, coisas do tipo. E esse seria o funil de vendas de Comex. É muito importante que vocês entendam isso, porque até eu e Olga penamos para entender isso, e é uma pergunta que a galera das EJs faz direto. Como que está seu funil de vendas? O que é o seu funil de vendas? Como funciona? E é basicamente isso que eu mostrei agora para vocês. Então, ao longo do tempo, vocês vão usando isso. Mas, ficou alguma dúvida até aqui sobre como funciona, como vocês vão usar, em que situação? Algo? Então, eu vou compartilhar também o de pessoa física, que é um pouco difícil. E Alan, você já tem uma tarefa de preencher os leads atuais de pessoa física no Pipefy. Basicamente com as informações que a gente já tem, enfim, eu vou mostrar aqui. Mas esse daqui é um antigo que a gente usava e eu já atualizei. Então, ignorem esses leads, eles são tipo de 2023, sei lá. Mas, basicamente, é a mesma ideia do outro pipe. Só que, enfim, são com umas informações mais específicas para o serviço de pessoa física. Então, é a mesma coisa. Vocês vão criar um novo card aqui. E aí, esse formulário inicial, quando carregar... Não tá indo. Então, peraí, gente, deixa eu dar uma atualizada. Mas, enfim, vocês vão fazer a mesma coisa que o outro funil, só que as perguntas são um pouco diferentes. Aqui. Qual que é o nome do lead? Geralmente, os leads de pessoa física chegam por prospecção passiva, ou seja, eles que chegam até a gente. Então, não tem como a gente coletar muitas informações deles, porque geralmente é só um número aleatório chegando no WhatsApp. Mas aí você já vai preencher algumas informações, que é o nome do lead, que a gente descobre quando conversa com ele, o número que você está falando, qual o serviço, se é de vista ou dupla nacionalidade, que são os nossos 2 serviços de pessoa física. Se você sabe de onde o lead você preenche, quando foi o primeiro contato, enfim, informações mais específicas aqui, de qual serviço está procurando, qual país. Para a gente saber se é viável o caso em DN, é bom saber qual que é o grau de parentesco, porque tem casos de dupla nacionalidade que eles só aceitam se é filho, por exemplo. Então, se for neto, já não é mais viável. Então, enfim, são algumas informações essenciais nesse caso de pessoa física. E aí, depois a gente tem na fase em contato.
Então, que é quando você vai falando com o lead, marcando uma reunião de viabilidade, se o lead já falou, se ele tem documentação para fazer um visto ou dupla nacionalidade, enfim, se o serviço é só para ele ou para a família, se vai querer fazer para a sogra, enfim. E se você já conseguiu coletar alguma informação antes, tem umas perguntas complementares, mas isso é só se o caso do lead já ter dado as informações antes. Tanto que nem são obrigatórias as perguntas. Vocês vão reparar que só algumas perguntas são obrigatórias, que geralmente que meio que você precisa saber para fazer uma reunião. Tipo assim, impossível você fazer uma reunião sem saber o nome do lead, sabe? E aí depois temos a reunião de viabilidade, que é meio parecido com a outra, mas é aqui quando o orçamento, enfim, a proposta for enviado, qual que foi a proposta, a previsão, se o lead já deu para fechar o contrato. As perguntas aqui, gente, são bem diferentes, e vocês estão vendo que as fases são bem diferentes, porque pessoa física, o processo é outro. Quando eles chegam até a gente muda a postura, muda a organização, então por isso que a gente tem 2 funis, e não só um para todos os serviços. Enfim, e aí depois tem a reunião de proposta, que é quem ficou responsável, quando foi a reunião e se o lead fechou ou não. E é o mesmo princípio. Vocês só precisam diferenciar isso. Uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo trocar, na verdade. Porque. Peraí, gente. Se pedir minha senha, ferrou. Foi. É assim que o Pipefy de vocês vai parecer. Antes eu estava logada com o da Argos, mas a gente só vai ter esses 2 funis. Então, basicamente, quando vocês qualificarem a empresa, vai ser o funil de Comex. Quando o lead chegar até você e for uma pessoa física querendo visto e dupla nacionalidade, vai ser o funil de vendas de pessoa física, PF. E vão ser só esses 2 que vocês vão usar, e essa é a única diferenciação que vocês vão ter que fazer. E é isso, vocês não precisam criar pipe ou nada do tipo, é só clicar aqui dentro e vocês já vão direto naquela página que eu estava mostrando antes. E é isso, eu acho. Algum comentário? Algo a dizer? Minha pergunta vai ficar disponibilizada essa gravação, né? Porque é muita coisa, muitos passos passo a passo, tá bom? Vai. Obrigada. Eu pedi para a Agnes gravar justamente por isso. Mas também tem uma capacitação que o Cerejo deu no nosso Drive, mas é para o Pipefy antigo, mas ele mostra mais ou menos como as ferramentas. Na verdade, eu não recomendo. Esquece o que eu falei. Tá bem diferente. Foca na gente. A Agnes vai disponibilizar isso depois e qualquer coisa vocês podem ir perguntando para a gente. Mas semana que vem vão só ser algumas pessoas responsáveis por prospecção, não é todo mundo. Então, vai ser aos poucos que vocês vão usando toda a plataforma do Pipefy. Por enquanto, algumas pessoas vão continuar só preenchendo aquele formulário e qualificando. Então, não se preocupem. E, Olga, acho que pode parar a gravação? Ou... Acho que sim, se não tiver mais nenhuma dúvida em relação ao Pipefy, pode parar, Agnes, a gravação. Tchau.